Pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês aqui do Algorithmus Grid, que é o nosso robô que coloca diversas ordens no mercado para trabalhar em ranges, né? Então, tem muita gente que trabalha isso muito bem, serve para diversos ativos, diversas situações. E aí nós temos duas formas de abrir posições nesse A. Ou eu venho aqui, pressiono comprar, ele vai posicionar as ordens, ou vender, ele vai abrir as posições vendidas, depois gerenciar as posições automaticamente. Se eu não quiser fazer isso, eu programo ele para, por exemplo, todo dia, às 9h35, eu ter compra ou venda, e ele vai abrir posição como se estivesse pressionando os botões, tá? Aqui os dois primeiros opções é para a cor aqui do texto e do painel, tá? É só personalização visual. Número mágico é sempre ele mais um, ou seja, então essa estratégia aqui, que é a giro em moedas, ela vai responder pelos números 1 e 2 mágico. Por quê? A ordem principal, a ordem mãe, que é a referência, é a ordem com o número mágico 1, e depois vem a ordem com o mágico 2, com as ordens adicionais, tá? Então, quantos trades eu quero por dia? Nesse caso aqui, provavelmente ele vai ter um só, porque ele vai abrir num horário específico. E por que eu coloco isso? Por segurança, tá? Então, se tiver algum bug na plataforma, no próprio EA, qualquer coisa que tenha por segurança, ele não deixa ficar abrindo um monte de posições no dia, tá? Quanto eu tenho lá de objetivo de lucro no dia, qual é o meu limite de risco, por exemplo, em dinheiro, tá? E em pontos no trade. Então, por exemplo, quantos pontos eu aceito de risco? Eu aceito 2.000 pontos de risco e vou buscar um lucro de 2.000 pontos também. Eu vou abrir com 0,06, por exemplo, de posição aqui, o lote inicial, né? Aí compra e venda também é uma questão para ter certeza que ele vai deixar abrir as posições, mas está aqui comprado e vendido. Break-even, então tem 5 níveis de break-even. Ele vai, por exemplo, quando eu tiver 500 pontos aqui de ganho, ele garante, ele vai subir o stop, né, o stop ganho já em 200 pontos. Então, quando a posição tiver 500 pontos a nosso favor, a gente coloca em 200 pontos o break-even. Quando chegar em 700, 300 e assim vai, tem 5 níveis de posição, tá? E aqui as ordens adicionais, são 10 níveis de ordem adicional, você pode colocar até 10, né? Do preço corrente ou da máxima e mínima do candle anterior, por exemplo. E aqui você tem a opção de comprar e vender a favor do movimento da sua primeira posição ou contra, né? Então, se eu comprei e caiu, eu quero comprar, então se for uma compra, eu coloco aqui, ó, compra abaixo da cotação de disparo, o preço acima. Se eu quiser aqui acima da cotação de disparo, quer dizer que se eu comprar a 10 e o preço chegar a 11, por exemplo, eu vou comprar mais, tá? Então, quem acredita fazer um médio ou fazer a posição, adicionar a posição vencedora, tá? E aí, por exemplo, aqui eu quero uma distância do primeiro nível, do primeiro preço de entrada, 100 pontos. Quero um lucro de 70, quero um nível de lote aqui de 0,12, por exemplo. Quero aqui uma distância de 300 pontos do preço corrente, ou seja, do preço inicial. Imagina que abriu lá a 10 mil, por exemplo. Então, aqui vai ser 10.300. Nessa aqui vai abrir uma posição, se o preço chegar, se for para frente, 10.100. Se for contra, 9.900, 9.700, por exemplo, tá? Também o quanto eu quero buscar de lucro e o risco, se eu quiser, ou eu posso colocar o risco já está aqui, quando ele fechar, ele fecha todas as posições, ele abre até 10 posições nisso aqui, tá? Não tem segredo, é bem simples, se vocês tiverem dúvida, chamem a gente, chamem o suporte, mas é bem tranquilo, e aí quando eu venho aqui e abro as posições, é isso que ele faz, tá? De acordo com o que a gente configurou lá, tá? Então, eu tenho a ordem principal no 006, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, né? Então, eu tenho a ordem principal aqui com 006 de lote, buscando aqui 2.000 pontos e com stop loss de 2.000 pontos também, tá? Como são a mercado, vocês viram que tem uma variação 1998, 2002, mas é isso aí. E as ordens adicionais estão aqui. Um lote de 0,12, né? E um lote de 0,15. E as distâncias aqui. Então, a gente abriu aqui a 97433, 100 pontos de distância 97333,
300 pontos de distância 97 133. Ah, mas tem 600 pontos aqui, mas eu não coloquei mais nenhuma informação, então com certeza se a gente olha aqui tem um erro, tá? Mas é bem simples, entenderam o funcionamento aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem conosco. Obrigado, um abraço.